Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para pensarmos um pouco sobre as coisas da vida, e são tantas as coisas, e hoje eu venho trazer um relato de algo que me marcou profundamente por toda a vida, algo que veio ainda na minha infância, quando uma pessoa muito querida, que numa situação muito improvável, acabou me dando uma das lições que eu trago até hoje comigo, numa conversa muito singela entre o meu avô e eu lá naquela sala com ele. Ele estava ali, conversávamos sobre algumas coisas, na época ele já estava bastante doente, e ele então, numa conversa ligeira, me pergunta o que eu achava que era o mais importante a dar a alguém. Naquela hora eu não sabia muito bem o que responder, como criança que era. Disse-lhe, talvez, dinheiro, felicidade. E falei algumas coisas e ele disse para todas elas, não, nada disso. A coisa mais importante a se dar para alguém é aquilo que ninguém tem. Nem nós temos, porque todo mundo reclama que não tem. Então não é dar daquilo que sobra, mas daquilo que não se tem de verdade. Eu na hora não havia entendido o que era e perguntei então, o que é que ninguém tem? E ele então respondeu, tempo. Quando ele me disse que era tempo, porque ninguém possui, eu fiquei realmente pensando por muito tempo. Ele, que não teve muito mais tempo vivo, acabou, na verdade, me deixando um recado para toda a eternidade, sobre como dedicar verdadeiramente às pessoas. De lá para cá, muitas coisas fiz aproveitando o tempo, e uma delas eu gosto de ressaltar, porque talvez seja a melhor compreensão daquele ensino do meu avô. Eu gosto e tenho o hábito de, por vezes, escrever cartas aos meus filhos, à minha esposa. Escrever cartas. Muitos podem estar pensando que isso é talvez um excesso, mas escrever carta num mundo tão moderno, com tanta tecnologia. Mas o recado não é exatamente o que escrever na carta. Eles adoram. Por certo, meus filhos gostam de receber, porque nunca chega nada para eles na caixa de correio, a não ser as cartas que eu lhes envio. Mas mais do que isso, é na verdade o escrever. O escrever é parte do presente. Dedicar tempo à escrita, a escolher as melhores palavras, a escolher o papel, a escolher a cor da caneta. As pessoas podem pensar, mas no mundo digital, então vamos ao mundo digital. Por que não escolher o melhor emoji, a melhor mensagem? Não genérica, não para grupos diversos, para uma pessoa. Escolher alguém. Na prática, o que nós passamos assim quando visualizamos isso é que hoje as pessoas reclamam do tamanho dos áudios, do tamanho dos textos, do tamanho dos vídeos. Mas curiosamente nós vivemos um tempo em que nós sentimos saudades de ouvir a voz das pessoas por mais tempo, de estar com as pessoas por mais tempo. E quando elas se dispõem a ampliar um pouco mais a fala ou a escrita, nós desgostamos, achamos que tudo é muito rápido. Como dizem hoje nas grandes brincadeiras, esperamos virar filme para podermos então ler aquilo que nos foi dado com tanto carinho e tanto proveito. Então, ouvir o som da voz das pessoas, tirar um tempo para ouvi-las, é talvez um dos grandes segredos de nós nos conectarmos a essas pessoas. Não é só mandar um recado, é elaborar algo de verdade, um esforço para mostrar e demonstrar carinho pela pessoa. Escolher um envelope, escolher uma cor de letra, escolher um texto específico, já a tornaria extremamente sensível e especial pelo desejo e o prazer de fazê-lo. É como preparar uma aula. Nós, para prepararmos uma aula de verdade, não deixamos para preparar no dia, preparamos com antecedência. Para que ela seja memorável, inesquecível, você elabora todos os detalhes antes. E então coloca toda a sua dedicação, todo o seu amor naquilo que faz, no tempo que dedica às pessoas. Porque o tempo tem figuras e formas, ideias diferentes para muitas pessoas. A pessoa que está perto de morrer, para ela o tempo tem um significado. Para a pessoa que está esperando uma prova, é outro. Para quem espera o resultado de um exame, é outro. Para aquela pessoa que está vivendo um momento de alegria, numa festa com os filhos, os amigos, os netos, o tempo significa outra coisa. Quando se está ao lado da pessoa amada, ouvindo uma música, ouvindo a voz de um amigo, quando se emociona ao ver um filme,
o tempo é outro. Então cada pessoa identifica o tempo de uma forma muito especial. Por isso Einstein estava coberto de razão, embora falasse no aspecto científico. O tempo é mesmo relativo e não pode ser medido nem num lugar de uma forma só, em vários lugares de uma mesma forma, porque cada um entende de um jeito diferente. Então doar o seu tempo, quando nós hoje fazemos um convite doce para doar o tempo, para brincar com os filhos, para ligar para alguém, mandar uma mensagem, ir a um trabalho assistencial possível, fazer qualquer proposta que seja doar a alguém, não se trata apenas de um momento, mas se trata talvez de uma experiência entregue de amor. Meus filhos ultimamente têm nos cobrado tempo para brincar. E isso me fez, na verdade, pensar com muito carinho e vir aqui hoje para refletir se não é exatamente isso que preciso dar a eles nesse momento. Muito mais do que quaisquer outras coisas. Tempo. E pensando assim, quando nós pensamos em tempo, nós começamos a entender então que a lógica de entregar é entregar-se a alguém. E é possível fazer isso hoje por um pensamento, enviar à distância, uma oração para o amigo que precisa, uma palavra de conforto para aquela pessoa que está aí solitária no meio da pandemia, e até mesmo um gesto, uma ação de levantar-se, sentar e brincar com o filho, jogando botão, brincando de cartas, aquilo que lhe agrada. Então, nesse sentido, nós podemos assim entender com muita certeza que esse recado sobre doar-se às pessoas, doar o nosso tempo, não é tirar tempo para as pessoas, não. Doar nosso tempo com amor às pessoas pressupõe a ideia de que no futuro nós não teremos mais aqueles epitáfios ligados àquela locução verbal, né, no pretérito imperfeito. Eu devia ter feito isso, podia ter feito isso. Talvez nós falemos isso muito menos do que hoje, porque tudo aquilo que nós deveríamos ter feito, fizemos. Tudo que poderíamos fazer, fizemos. Então meu avô não imaginava, talvez, que aquele pequeno recado, numa conversa tão despropositada naquela ocasião, em que ele falava sobre tempo, talvez ele imaginasse que nós esqueceríamos disso. Hoje fica aqui registrado e eternizado. Talvez aí atendendo aquilo que o belo Mário Quintana falava. Se for para me esquecer, só peço uma coisa. Esquece-me bem devagarinho. Não vamos mais te esquecer. Porque na prática, se eu pudesse hoje querer o som da minha filha gritando, fazendo birra, eu queria um tempo. Queria de verdade ouvi-la por um instante que fosse. E recomendo a todos que aqueles com quem efetivamente em algum momento nos desgastamos, brigamos, desentendemos, se não é hora de refletir de verdade e pensar se eu não quero tempo com a pessoa que amo. E aí, obviamente, aproveitá-lo. Porque pode chegar o tempo em que não teremos mais essa oportunidade. E aí, então, a bela Cora Coralina vem nos explicar, dizendo-nos, não sei se a vida é curta ou longa demais, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Mais uma vez, dedicar tempo. Entregar o seu melhor. Por isso Sêneca, à época de Jesus, já nos dizia, apressa-te. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Cada dia é uma vida. Acordamos e ao raiar do dia, vivemos. Vivemos um dia. Então, se eu pudesse, neste instante, dar um presente a cada um, eu não daria doce de leite. Eu daria tempo. Tempo talvez para comer doce de leite. Mas um tempo, na verdade, para perceber, para seguir os dizeres de meu velho vô. Porque se eu poderia te dar tempo, agora que eu estou lembrando, eu dei mesmo. Que esses minutos que eu acabei de trazer aqui sejam todos seus. Vá lá agora. Dê o seu tempo. Dê a si mesmo. A sua dedicação, a sua doçura, o seu amor, aquilo que de mais importante você tiver. Dê a alguém. Dê o seu tempo a alguém.
Um grande abraço e uma excelente semana a todos.